A proclamação da República chegou às 10 horas da noite em telegrama lacônico. Liberais e conservadores não queriam acreditar. Arthur Itabirano saiu para a rua soltando foguete. Doutor Serapião e poucos mais o acompanhavam de lenço incendiário no pescoço. Conservadores e liberais recolheram-se ao seu infortúnio. O pico do Cauê quedou indiferente. Era todo ferro, supunha-se eterno. Não resta mais testemunha daquela noite para contar o efeito dos lenços vermelhos ao suposto luar das montanhas de Minas. Não restam sequer as montanhas. Olá, você acabou de ouvir uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, o 15 de novembro. Bem, ele se refere à nossa videoaula sobre a República das Espadas. A República das Espadas foi a primeira fase do período republicano da história do Brasil. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo para analisarmos como é que essa proclamação da República aconteceu. Bem, voltamos para perceber que a proclamação da República no Brasil é o resultado do isolamento da monarquia de Dom Pedro II. Esse isolamento decorre de vários fatores, de várias questões. Sabemos que os militares, o exército, após a Guerra do Paraguai, se fortaleceu, se modernizou, diante da falta de prestígio que o exército tinha mesmo antes da Guerra do Paraguai. Com a modernização e o fortalecimento do exército após o conflito, o exército passou a questionar não só privilégios, mas também participação política e liberdade de expressão. Coisas que o império de Dom Pedro II não lhes dava. Logo, o exército passou a fazer oposição a Dom Pedro II. Não esqueçamos que a igreja, por causa da questão do padroado, do beneplácito e da prisão dos bispos de Olinda e Belém, por Dom Pedro II, o clero também retirou seu apoio à monarquia de Dom Pedro II. Você está percebendo que a monarquia está se isolando e será facilmente derrubada, principalmente com a ação dos cafeicultores do Oeste Paulista, que reivindicavam uma maior participação política e também reivindicavam que o governo lhes desse as medidas que precisavam. Medidas modernizantes como a construção de ferrovias, além de incentivos para a vinda de imigrantes para trabalharem nas fazendas de café do Oeste Paulista. Além disso, não podemos deixar de mencionar o avanço das classes médias urbanas que gradativamente vão se engajando tanto no movimento abolicionista quanto no movimento republicano. Esse movimento republicano, mais tarde, conta com a adesão não só do Exército, mas também dos cafeicultores do Oeste Paulista, tanto que esses chegam, inclusive, a formar o Partido Republicano Paulista. Percebemos, então, que Dom Pedro II praticamente perdeu boa parte do seu poder político e dos setores que o apoiavam. E a bomba história, no dia 13 de maio de 1888. A gente sabe que no dia 13 de maio, a princesa Isabel declara a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Aqueles antigos latifundiários escravistas que sempre manifestaram seu apoio durante o segundo reinado, se sentiram traídos pela monarquia brasileira. Passaram, inclusive, a se chamar republicanos do 13 de maio. Completou-se assim o isolamento de Dom Pedro II. No dia 15 de novembro de 1889, então, o que nós temos? A proclamação da República sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro, membro da alta cúpula militar, que se articulou aos cafeicultores do Oeste Paulista com o objetivo de proclamar a República no Brasil, mantendo a ordem dentro da conjuntura positivista e evitando maiores dissensões e maiores convulsões sociais dentro dessa lógica de proclamação da República. Como já dizia um dos ministros do governo provisório, o primeiro governo republicano, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, sem participar deste processo, desta transformação política. A primeira fase da história republicana, da vida republicana do Brasil, nós chamamos de República das Espadas, que tem esse nome por causa do controle político exercido pelo Exército nesses primeiros anos de República no Brasil.
Tivemos, inclusive, 2 presidentes nesse período de República das Espadas, que se estende de 1891 até 1894. O primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e mais tarde, Floriano Peixoto, também marechal. A República das Espadas inicia-se, na verdade, pelo governo provisório. O governo provisório era presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E entre as suas medidas mais importantes, temos que destacar a supressão da Constituição do ano de 1824, além da suspensão do Senado e da Câmara dos Deputados. Agora, para que suspender essas instituições? Temos que lembrar que essas instituições ainda eram instituições controladas pelos monarquistas. Havia uma grande predominância de monarquistas entre o Senado e entre a Câmara dos Deputados. O Senado, que era vitalício, inclusive. A Constituição de 1824 era uma Constituição monárquica. Logo, Marechal Deodoro da Fonseca passou a governar por decretos-leis dentro desse governo provisório. Outra medida importante foi o banimento da família real. O Marechal Deodoro entregou uma carta, você está acompanhando na imagem, o Marechal Deodoro entregou uma carta ao Dom Pedro II solicitando que a família real se retirasse do Brasil. Mas você deve estar se perguntando, professor, eu tive uma vez em Petrópolis e vi os restos da família real lá. Em 1921, foi autorizada a vinda da família real, ou seja, o fim dessa medida do banimento, para que os restos mortais da família real, de Dom Pedro II e de Teresa Cristina, fossem colocados em Petrópolis, uma cidade no Rio de Janeiro, e estão lá até hoje abertos à visitação. Uma outra medida importante desse governo provisório é a transformação das antigas províncias em estados. Estados que, a partir da Constituição de 1891, acabaram ganhando bastante autonomia. Quando eu falo em autonomia, significa que os estados, inclusive, poderiam cobrar seus próprios impostos sobre a indústria, sobre o comércio, inclusive poderiam fazer as suas próprias leis estaduais. Você sabia disso? Bem, uma outra medida importante é a criação da bandeira nacional. A bandeira republicana, a bandeira que a gente tem hoje. Você deve estar acompanhando nas imagens a bandeira do Brasil Império e a bandeira nova, a bandeira do Brasil Republicano, a bandeira que nós temos hoje. A diferença básica é a questão do brasão. A bandeira do Brasil Imperial tem um brasão no centro e a bandeira do Brasil Republicano tem aquele globo azul com a faixa Ordem e Progresso. Você está lembrado, né? É aquele lema do positivismo. As estrelinhas representando as unidades da federação. Não podemos esquecer que nesse século XIX, a quantidade de imigrantes que estão entrando no Brasil é enorme. E o que fizeram com esses imigrantes? O governo provisório concedeu um amplo programa de naturalização desses imigrantes. Não era nada obrigatório, não era obrigatório, tá? Porém, o imigrante que quisesse se naturalizar brasileiro, podia, bastava ter residência própria, ou ser, por residência aqui no Brasil, é claro, ou ser casado com uma brasileira. Uma outra medida desse governo provisório é a separação entre igreja e Estado. Nós já estudamos, nós já vimos que no Brasil imperial, no segundo reinado, na verdade desde o primeiro reinado da Constituição de 1824, a Igreja Católica sofreu uma forte influência do Estado imperial. Através de 2 medidas, o padroado e o beneplácito. Sei que você lembra disso. Bem, essas medidas, como nós vimos, irritaram bastante a Igreja Católica, principalmente a partir da prisão dos bispos de Olinda e Belém. Essa prisão acabou gerando um mal-estar entre o Estado Imperial e a Igreja Católica, que logo tratou de retirar o seu apoio a Dom Pedro II, contribuindo para o isolamento da monarquia. O Estado republicano, o governo provisório, tratou de separar a Igreja do Estado. Dessa maneira, o Estado passou a ser um Estado laico, não exercendo nenhuma influência e não tendo nenhuma relação com a Igreja Católica. A partir dessa medida, os cemitérios passaram a ser secularizados, ou seja, administrados pelo Estado. Além disso, o Estado passou a ser responsável pela expedição das certidões de casamento e de nascimento. Também temos que destacar que o governo provisório realizou a reforma do Código Penal brasileiro.
Entre as medidas mais importantes, algumas nos chamam a atenção, como a proibição de greves e de associações de imigrantes. Nós sabemos que muitos imigrantes que vieram da Europa nesse período, desde o século XIX, traziam ideologias em suas mentes, como o anarquismo e o socialismo. Essas ideologias contribuíam para que esses imigrantes lutassem pelas melhorias das condições de trabalho. Percebe então que quando o Estado proíbe greves e associações de imigrantes, procura desmobilizar qualquer movimento social que questione as péssimas condições do trabalhador no Brasil do início do século XX. Bem, uma outra medida, e agora não mais política, uma medida econômica desse nosso governo provisório, chama-se encilhamento. Uma política econômica adotada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Você sabe o que Rui Barbosa queria fazer, queria produzir com esse encilhamento? Rui Barbosa encarnava o pensamento positivista do progresso. E progresso para os militares significa industrialização. O progresso industrial é o objetivo do Rui Barbosa quando faz o encilhamento. O objetivo dele é esse. Porém, no Brasil haviam alguns obstáculos ao desenvolvimento industrial. Entre esses obstáculos, a gente tem que citar a ausência de moeda, de meio circulante no mercado. Por quê? Um dos fatores que explica isso é o avanço da mão de obra assalariada, imigrante, que fez com que o dinheiro disponível no mercado se esgotasse. Além disso, a falta de investimentos em indústrias dificultava qualquer programa de industrialização. Qual foi o pensamento do Rui Barbosa? Olha que pensamento, hein? O Estado passou a imprimir moedas, imprimir dinheiro, sem lastro-ouro. Você sabe o que é lastro-ouro? O lastro-ouro é aquilo que dá valor ao dinheiro. Como assim dá valor ao dinheiro? Para cada quantidade de moeda que havia no mercado do início do século XX, havia uma determinada quantidade de ouro nas reservas do Tesouro Nacional. Hoje a gente sabe que o padrão monetário é o dólar, mas na época o padrão monetário era o ouro. Quando Rui Barbosa emite papel moeda sem lastro-ouro, o que acontece com essa moeda? Essa é uma moeda desvalorizada. Percebe então que, muito mais do que projetar qualquer modelo de industrialização, o Rui Barbosa acabou gerando a desvalorização da moeda, a inflação e uma profunda crise econômica no Brasil do início do século XX. Você deve estar perguntando, mas professor, que encilhamento, que nome esquisito. Acontece que muitas pessoas resolveram abrir indústrias, até mesmo no papel. Indústrias de papel, indústrias fantasmas. Tudo isso para obter muito crédito.